Prezados irmãos, alunos, os participantes do curso de capacitação para o serviço cristão, é um prazer, mais uma vez, poder estar me dirigindo a cada um de vocês, agradecer a Deus pela vida do pastor Nelson, que Deus abençoe a nossa Semadeiron e a todos os demais monitores que estão trabalhando, empenhado para levar algo na área do conhecimento para os obreiros. Eu quero, neste momento, convidar para a leitura da Palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 6, alguns versículos na Palavra de Deus, a partir do versículo 3, que diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós, por tudo que tem nos dado. Abençoa a nossa convenção, abençoa o nosso presidente, abençoa cada pastor, Jesus, que compõe esta convenção, a cada aluno que estão se esforçando para adquirir conhecimento. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra e andar como Tu queres fazer a Tua vontade. Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prezados irmãos, a nossa aula, a nossa matéria, ela já se chama prática, não é teórica. Hoje nós vamos falar sobre a finalidade do culto. Então, não é um culto teoricamente, dizer o que é um culto, muita coisa. Nós vamos falar como funciona um culto. É isso que nós vamos falar. O culto, o primeiro propósito do culto, a primeira finalidade é adorar a Deus. Adoração. Isto é a primeira finalidade, porque a igreja na terra, ela tem uma tríplice missão. A missão da igreja consiste em 3 coisas. Primeiramente, adorar a Deus. Segundo, trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. E terceiro, ir por todo o mundo e pregar o evangelho. O trabalho da igreja, a missão da igreja consiste nesses 3 pontos: adorar a Deus, trabalhar para a edificação um dos outros. Paulo diz: fazei tudo para edificação. E o ID de Jesus, nós temos que cumprir esta grande comissão. E os 3, eles caminham junto: a adoração a Deus, a edificação dos santos e a pregação do evangelho. E isto é levado a efeito em muitas partes através do culto. O culto, ele tem essa finalidade de adorar a Deus, de edificação dos santos e de pregar o evangelho. Essas 3 coisas estão presentes em cada culto. Pode ser um culto de 3 horas de duração ou de meia hora, mas essas 3 coisas precisam estar presentes em cada culto: adorar a Deus, edificação dos crentes e anunciar a volta de Cristo. Então, nós temos essa primeira parte, que é adorar a Deus. Adorar é prostrar, reverente, é inclinar com reverência diante de Deus. É um ato de humildade, de reconhecimento de uma divindade, inclinar diante de um ser superior. Isso é adorar. Então, nós temos algo muito importante no culto. O culto, ele precisa ter algumas coisas na prática. Primeiro, precisa de haver alguém que dirige o culto. A direção do culto, ela é do Espírito Santo.
mas é indispensável a participação humana no culto. É preciso ter um dirigente, aquele que dirige o culto, e ele não é dirigido. Precisa que alguém tome a direção para conduzir a programação do culto, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e, às vezes, até o que vai aos próximos passos que vai acontecer. Para isto, eu oriento aos obreiros a fazer uma programação do culto escrita. Você vai dirigir um culto, às vezes é um tipo de culto, já que nós temos vários tipos de culto. Temos culto público, temos culto de oração, temos culto de voto, temos culto de aniversário de pessoas já de uma certa idade, temos aniversário de 15 anos, aniversário de criança, culto de casamento. Nós temos vários tipos de culto, inauguração de igreja, aniversário de templo, e vários tipos de culto nós temos. Culto público, culto de oração. Então, é bom o obreiro, ele escrever a programação do culto. Não tem nada de errado em o obreiro escrever. Vai dirigir um culto antes, com antecedência, pegar uma caneta e um papel e começar a imaginar um culto, programar, pensar, fazer uma programação, estabelecer até quais hinos vão ser cantados, quem vai pregar, quem vai orar, que hora vai tirar a oferta, porque é muito difícil, meus irmãos, e a gente às vezes vê. Eu tenho acompanhado alguns cultos e digo para os irmãos, mesmo culto de aniversário de pastor presidente, e às vezes os obreiros parece que não tem uma programação, não sabe o que vai acontecer no culto. Então é necessário estabelecer uma programação. A minha orientação, a minha sugestão para os obreiros é escrever um programa do culto. Saber, primeiro, orar, segundo, cantar, leitura da Bíblia, e vai assim, uma palavra com uma pessoa e oferta. Irmã fulana vai cantar um hino, nós vamos tirar as ofertas. Tudo certinho, programado já, para que o obreiro ele não fique pensando. Aí, de repente, é muito triste, irmãos, é lamentável quando nós vemos, às vezes, o dirigente, parece que ele está perdido, ele dizendo, quem tem um hino? Alguém tem um hino para cantar? Às vezes ele vai iniciar o culto e ele não sabe qual o hino que vai ser cantado para iniciar o culto. E com isso, o que ocorre? Ocorre de, às vezes, um irmão lá do meio da igreja, vamos cantar o hino tal. Quando vai ver, aquele hino não é um hino apropriado para a natureza daquele culto, o tipo de culto que está se propondo, porque já que nós temos vários tipos de culto de aniversário, e nós temos um culto que eu não falei ainda, que é o culto fúnebre. E a harpa, o nosso inário, ele tem hino preparado para todas as ocasiões, para aniversário de criança, de jovem, de 15 anos, aniversário de idoso, para bodas de casamento de 25 anos, de 50 anos. Nós temos tudo isso. O nosso inário é rico. É rico. Então, o obreiro, ele precisa conhecer o inário. Assim como ele conhece a Bíblia, ele precisa conhecer os hinos. Agora, a gente não vai lembrar de última hora. Isso tem que ser antes. Tem que ser antes. Eu estou falando de prática. Eu estou falando da realidade. Eu estou falando de algo que é necessário. É necessário. O obreiro, aquele que quer ser um obreiro, precisa entender essas coisas, tá? Para que o culto
tem um fluxo normal. As pessoas que estão acompanhando, que estão junto prestando um culto a Deus, ou mesmo aqueles que estão assistindo, porque muita gente, os crentes especialmente, deveria ir na igreja para oferecer um culto a Deus. Então, para ele não importa a liturgia, não importa o que aconteça, ele está oferecendo um culto a Deus. Mas tem aqueles que vão assistir o culto. E esses também precisam ser alcançados, precisam ser atendidos também. Então, por isso, eu recomendo uma programação. Quero deixar bem claro que eu recomendo que você vai dirigir um culto, especialmente se é um tipo de culto que você nunca dirigiu aquele tipo de culto, que você estabeleça uma sequência. Cerimônia de casamento, se você não tem um manual, você estabelece uma sequência. Mesmo com um manual de liturgia de casamento, você precisa estabelecer uma sequência. Senão, coisas que é para fazer depois, você faz antes. E o casamento tem uma sequência lógica. Todo culto tem uma sequência lógica. E como é bom acompanhar um culto, prestar um culto a Deus, aonde o dirigente, ele segue uma sequência lógica. A gente vai acompanhando e vai caminhando junto com ele. Então, isso é muito bom. Amém? Uma das coisas que é necessário no culto é os testemunhos. Não só a pregação, aquela palavra oficial, aquele pregador oficial, onde todo mundo fica de pé, recebe ele, faz uma oração e ele começa a pregar. É muito isso normal, tranquilo, é coisa excelente. Mas nos nossos cultos, no dia a dia, irmãos, é necessário haver testemunho. O testemunho, um irmão, uma irmã que recebeu uma bênção, uma cura, ele precisa contar isso. Isso fortalece a fé dos demais. A igreja cresceu assim, com o testemunho. O testemunho, o que ele é? O testemunho, ele é para fortalecer a fé das pessoas que ouvem. E ele tem um significado muito importante. Na vida secular, na vida empresarial, isto se chama a palavra do cliente satisfeito. É isso aí. Pensa uma coisa que dá resultado. Quando uma pessoa fala bem de uma loja, fala bem de um vendedor, fala bem de um produto. Assim também é na igreja, irmãos. Quando alguém vai lá na frente e diz, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Jesus está batizando muitas pessoas com o Espírito Santo, em Rondônia, em Ji-Paraná, em todas as cidades. E nós, às vezes, não abrimos oportunidade para a pessoa ir lá na frente e dizer, olha, irmãos, eu estava esperando e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Outro que estava enfermo, chegar e contar, ele estava enfermo e Jesus curou. Isso é necessário, porque nós pregamos que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas quando a pessoa fala que ele recebeu, isto tem muito mais força do que, às vezes, uma pregação teórica, porque isto é que eu chamo de prática, é na prática. Então, por isso, creio que nós precisamos desse tipo de trabalho nos nossos cultos. Nós temos vários tipos de culto. Nós temos o culto de oração, por exemplo, onde a orientação é para que se ore ajoelhados. Não podemos perder esta marca da Igreja Assembleia de Deus, que é de ter um culto onde se ora ajoelhado, com o olho fechado. Com o olho fechado, ajoelhado. Por isso, o ambiente deve ser um ambiente fechado, tá? Não é um lugar público. Às vezes a porta principal está fechada, na porta lateral fica ali um ou dois obreiros atendendo quem chega para não perturbar, porque os crentes vão estar ajoelhados e com o olho fechado.
Então precisa haver uma certa organização. Esse culto é uma marca da Assembleia de Deus. Em muitos lugares, especialmente nas sedes das Assembleias de Deus, dos campos, ele é terça-feira, e é o dia que o pastor traz uma palavra pastoral para a igreja, doutrina, lê a Bíblia, ensina os crentes como é ser crente. E os novos crentes vão aprendendo. Então este é um culto essencial, dá prioridade à oração e à palavra. Canta-se pouco. Na maioria das igrejas, este culto só canta um hino. Recolhe as ofertas, porque não pode faltar oferta em culto nenhum, senão o culto não está completo. E aí a palavra do pastor. Então, ou de quem ele designar. Mas é muito importante o obreiro ter uma mensagem preparada. Não precisa ser algo muito altamente, como posso dizer, técnica. Ali é você falar, ler a Bíblia e mostrar para os crentes o que a Bíblia está falando. É isso que é preciso, porque é isso que traz crescimento na obra de Deus. Então, o culto de oração, a prioridade é as duas coisas. A oração ajoelhado, com o olho fechado, e a leitura da palavra de Deus e a exposição da palavra de Deus. E não deve ser um culto muito demorado, né? E onde há muitos avisos, muita coisa, isso aí nós precisamos ter muito cuidado. Tem algumas coisas que causam dificuldade num culto, e eu vou colocar para vocês aqui, porque é necessário. Às vezes alguém vai dizer que não precisava falar, mas eu julgo necessário. Primeiro, horário de começar e horário de terminar o culto. Irmãos, isso é muito importante. Você saber o horário que o culto vai... Se o culto é para começar às 7h30, 7h30. Não é 7h40, nem é 7h31, é 7h30. Se é para terminar 9 horas, é 9. Se é 9h30, é 9h30. O dirigente não deve ter uma lista muito longa de avisos, ficar explicando o aviso. Irmão falando que vai ter um culto, os crentes já sabem os dias de culto, irmão. Faz uma leitura rápida dos avisos. E em alguns lugares já estão dando o aviso antes da pregação. Antes da pregação já está dando os avisos. Em muitas partes já estão usando isso. Não no final, porque no final os crentes já estão querendo ir embora e às vezes o pastor passa do horário dando avisos. Aviso, aviso, aviso. Isso não é bom. Na prática, isso prejudica o próximo culto. E daí, alguns irmãos saem antes de terminar o culto e o pastor ainda fica brabo, ou o dirigente fica brabo ainda porque os crentes estão indo embora e ele está lá dando aviso. Cuidado com o exagero dos avisos, cuidado, irmãos, com essas situações. O culto de oração é um culto que aonde busca a direção de Deus para a vida, né? E busca solução para problemas, batismo com o Espírito Santo, e é o dia de interceder também, é um culto de intercessão. Culto de intercessão, e é um culto muito importante. A apresentação dos visitantes, eu não vou tratar nesta aula, porque no material já tem uma boa orientação sobre a apresentação de visitante, e isso eu não vou tratar aqui hoje. Mas eu quero passar direto para um outro tipo de culto. Nós temos 3 cultos na Assembleia de Deus. Um é o culto de oração, o outro é a escola bíblica dominical, e o outro é o culto de domingo à noite, que nós chamamos de culto evangelístico. Culto evangelístico, culto de oração e o culto de leitura da Bíblia Sagrada, uma leitura, o estudo da palavra de Deus sistemático, que é a escola dominical. Então,
eu quero falar sobre a escola dominical um pouco, porque a escola dominical, ela é a escola mais importante do mundo. Não tem outra escola mais importante do que a escola bíblica dominical. Então, por isso, precisamos dar a ela o seu devido valor. Por isso, nós vamos tratar de alguns elementos da escola bíblica dominical. Primeiro, vamos falar, toda a igreja tem uma organização geral da igreja, e essa organização da escola dominical, na área da escola dominical, ela tem a área pessoal, temos o material didático e temos a parte também funcional da EBD. A primeira pessoa que nós vamos falar, o primeiro agente, o primeiro componente dessa parte da escola bíblica dominical é o superintendente. O superintendente, ele faz parte da estrutura da EBD. Ele é o gestor, o administrador da escola dominical. E o superintendente, ele precisa trabalhar na visão do pastor. Não pode ser diferente. Ele precisa trabalhar na visão do pastor. É comum ouvir um oficial da escola bíblica dominical reclamando do pastor. Isso é porque ele não entendeu a visão do pastor. Não é bom. Faça o que for possível. Não adianta você querer fazer mais do que o seu pastor. O seu pastor, ele é quem dá as diretrizes. Então, não adianta você reclamar do pastor. Você tem que trabalhar dentro do limite que você tem e não querer extrapolar ou querer achar que pode fazer diferente. E o superintendente, ele tem uma grande responsabilidade e ele pode fazer muita coisa. Quando o superintendente diz que é o pastor que não está dando apoio, olha, tome cuidado, porque você não está usando todo o limite que você tem, tá? Então, não é tão simples, você tem que saber usar o espaço que você tem. É isso, e trabalhe dentro dele. Cada final de ano, o superintendente precisa fazer uma avaliação da escola dominical para saber os resultados obtidos. O que é que leva em conta neste levantamento? É preciso levar em conta qual as coisas. E eu vou passar aqui agora. Crescimento numérico da escola dominical. Se ela cresceu ou se diminuiu. Nem sempre cresce, às vezes diminui. Agora, mas é ruim a escola diminuir? Sim, é ruim. Agora, pior ainda do que uma classe diminuir, ou toda a escola dominical em uma determinada congregação diminuir o número de alunos, pior é o superintendente não saber por que diminuiu. Isso é pior ainda. Isso é pior. Porque se ela diminuiu, mas ele souber por quê, tiver anotado, é sinal que ele está acompanhando. Se ele fizer um bom acompanhamento, ele vai saber. A nossa escola diminuiu porque houve mudança de cidade. Tantos irmãos mudaram, um para tal lugar, outro para outro. Então, aquela igreja diminuiu. Nós tivemos igreja em Rondônia que diminuiu de tamanho, porque as pessoas mudaram. No Brasil, houve despovoamento. As pessoas mudaram de região para outra. Na área rural, o povo muda para a cidade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta num relatório. Agora, o relatório tem que ver, agora, diminuiu por quê? Quais as causas? Permaneceu estável porque não cresceu nem diminuiu. Cresceu, o que levou o crescimento da escola dominical?
Quais os fatores que levou a nossa escola a aumentar o número de alunos? Então, esse é o trabalho do superintendente. Ele tem que ter essas coisas, que é o crescimento numérico. Outra coisa é a frequência, percentual de frequência. No começo do ano, você tinha quanto de frequência? E agora? Qual a época do ano que o povo frequentou mais a escola? Qual a época que frequentou menos? Porque hoje a frequência está nesse nível. Todos esses dados precisam ser considerados. Outra coisa é o corpo docente, os professores, se eles permaneceram do começo até o fim, se eles abandonaram a escola dominical, por que abandonaram? Quais as causas? Se eles estão sendo bem avaliados pelos alunos, se os alunos estão gostando do professor, se está se dando bem com ele. Tudo isso, irmão, você que é um superintendente, precisa conhecer. É bom estabelecer algum teste com os alunos para fazer uma avaliação da escola dominical. Então, nós temos que conhecer a nossa escola dominical. A palavra de Deus diz, conheça o estado das tuas ovelhas. Nós temos que conhecer o nosso espaço de trabalho, saber se está aumentando a frequência, quanto por cento, tem 50%, 60%, 70%, e isso em relatório, e este relatório, essas informações, o superintendente elabora um relatório, e antes de qualquer coisa, faça um relatório anual, mês de novembro, começo de dezembro, você faz um relatório e marca com o pastor, senta com o seu pastor, um dia que seu pastor possa te receber, e você apresenta o relatório para ele. Apresenta, diz, olha, pastor, a nossa escola dominical esse ano está nesta situação. E aproveita e apresenta também o plano para o ano seguinte, para começar em janeiro. E não exige do pastor uma resposta imediata, porque ele acabou de receber essa documentação. Deixa com ele e fala, pastor, eu quero voltar a falar com o senhor sobre o plano do ano que vem. O senhor dá uma analisada neste plano e eu quero ver como que vamos fazer no próximo ano. A minha sugestão é essa, está aqui. Você dá uma sugestão para o pastor. Você é um assessor, um auxiliar. A escola dominical, quem dirige a escola dominical é o pastor. Você trabalha ajudando o pastor na direção da escola dominical. Então é assim. Aí, um determinado dia, você volta a conversar com o pastor e ele pegou aquele plano, deu uma olhada. Você colocou ali 20 itens que você acha essencial para a escola dominical do ano seguinte. Aí o pastor cortou 11. Se o pastor cortou 11 itens, você ficou com 9. Conversa com o pastor sobre os 9 e elabore um plano com os 9 itens. Com os 9 itens, renumera tudo e esses 9 itens é o que você tem para o próximo ano, é esse. Se você colocou 10 itens e o pastor cortou 6, deixou com 4, você vai trabalhar com os 4. Você vai trabalhar com aquilo que o seu pastor mandar você trabalhar. É assim, meus irmãos. Não é diferente e se tentar fazer diferente, não funciona. Então, por isso, eu digo a você, com esse plano refeito, aí você reúne os professores e com cara de animado, você diz para eles, olha, já conversei com o pastor já estabeleceu o plano do ano que vem e nós vamos trabalhar com esse plano. Aí você discute aqueles itens, não perca tempo falando dos itens que o pastor cortou. Aqueles você não tem, trabalhe com o que você tem, não vai falar daquilo que você não tem.
é assim na escola dominical, é assim na liderança de jovem, é assim em qualquer área da igreja. Isso aqui serve para líder de jovem, para líder de qualquer assunto na igreja. Trabalhe com aquilo que o pastor diz que é para trabalhar, e não com o que você acha que deve ser. Amém? Então, o superintendente, ele precisa de um preparo teológico. O ideal é que ele fosse uma pessoa com uma alta formação, uma graduação, pós-graduação na área secular, graduado em teologia, pós-graduado, que ele tivesse muita coisa. Mas, irmãos, eu como pastor, trabalho há 54 anos com EBD, somente isso. Meio século já passou eu trabalhando na escola dominical. E tenho visto que, até hoje, não é fácil encontrar obreiro com as qualificações ideais para dirigir uma escola dominical. Se nós for olhar todo o manual, o que exige para um superintendente, o que exige para um professor, nós vamos ter dificuldade de achar. Porque o que acontece? Não é fácil convencer uma pessoa que tem todas as qualificações ideais para trabalhar na escola dominical. Quem nós achamos, quem quer trabalhar, às vezes ele não tem todas as qualificações, tá? Por isso, precisamos tomar alguns cuidados para não desqualificar um bom obreiro por falta de conhecimento em uma determinada área e por pouco conhecimento em outra área. Às vezes ele não tem conhecimento nenhum numa área e na outra ele tem pouco, mas ele tem uma coisa, irmão, ele é crente, ele é fiel, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar. Então, nesse caso, o que fazer? Ofereça curso de capacitação. É isso que nós temos que fazer. O estado de Rondônia tem muitos obreiros que podem ir lá na sua igreja e ministrar um curso de capacitação para professores e superintendentes da escola bíblica dominical. É isso, esse é o trabalho do superintendente. Não é tão fácil convencer os que têm os pré-requisitos, tanto para dirigir a escola como também para ser professor. Os melhores, irmãos, os mais preparados, poucos querem, tá? Temos que trabalhar com o que temos e procurar oferecer curso de capacitação. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Considero hoje que para ser professor, olha o que eu vou dizer, é meio pesado isso aqui. Para ser professor, precisa ser crente e querer ser professor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É passado, mas nós temos que analisar o passado para viver o presente e estabelecer o futuro. Na década de 70 e até no começo da década de 80, no nosso querido estado de Rondônia, quem sabia ler e escrever era professor na área secular. Muitos não tinham nem comprovação de escolaridade, tá? Gente que tinha passado poucos tempos na escola, foram professor, hoje estão tudo aposentado, mas foi eles quem garantiu a alfabetização dos nossos filhos. Foi eles. Então, se tivesse esperando professor formado, professor que tivesse habilitado, não teria montado escola em Rondônia, talvez até hoje ainda tivesse faltando escola. Mas assim, usou o que tinha na época. Lá na ponta da linha precisava de um professor, tinha alguém que sabia ler e escrever, era professor, deu aula para os alunos, alfabetizou, dali eles cresceram. Então, não vamos fechar a escola
porque não tem gente com o preparo ideal. Vamos trabalhar com o que temos e vamos procurar, vamos tentar convencer os irmãos. Nós hoje temos muito irmão preparado, temos muitos crentes com cursos na área secular, em várias áreas, economista, advogado, temos tudo aí, professores, pedagogia, psicologia, nós temos gente graduada em tudo que é área. Nós temos que fazer com que eles tenham vontade de trabalhar na escola dominical. E esse é o trabalho do superintendente. Convencer esses irmãos a ingressar no corpo docente da escola dominical. Mas não achando, não vai deixar de montar uma classe por falta de professor, porque um dos irmãos que trabalha ali não tem todas as qualificações. Meus irmãos, o preparo teológico, não só do superintendente, mas também do professor. Eu quero dar uma informação, a orientação ao oficial da escola dominical. É não criar polêmica, levando em conta que a EBD não é uma academia teológica. Ela visa preparar o aluno para ser crente em Jesus e não para apresentar tese teológica e defender posição de pensamento teológico de uma ou de outra corrente pensante. Por isso, temos oficiais da EBD com o conhecimento básico da Bíblia e que faz um bom trabalho. Não é desprezo pelo conhecimento, e sim trabalhar com o que quer e pode. Bom que tenha preparo técnico, mas não tendo, não vamos fechar a EBD por causa disso. Já estamos caminhando já para os últimos minutos na nossa aula, mas eu quero tratar de um assunto dentro da EBD que eu julgo muito importante, irmãos. É sobre as faixas etárias. Nós temos várias faixas etárias na nossa escola dominical. Eu estabeleci algumas aqui. Adultos idosos. Nós temos jovens casais, jovens solteiros, jovens adolescentes e temos as crianças. Então, eu tenho uma sugestão. Os professores de criança e adolescente e jovens precisam ser pessoas capazes de dar exemplo. Capazes de dar exemplo. Tá? Devemos colocar casais nas classes de jovens e adolescentes. O que é isso? O irmão coloca um casal, marido e mulher, ou noivo e noiva, não tem problema. Ou namorados também, pode colocar os dois, o casal, para lecionar para a criança. É isso, nós precisamos de modelo de família. Nós precisamos de modelo de família, irmãos. Ah, pastor, mas só a mulher que sabe lecionar, o irmão não sabe. Ele não precisa lecionar se ele não souber. Mas ele deve estar lá como um modelo. Já é uma boa aula visual. É uma aula, ele vai estar ali na frente, em pé, e as crianças olhando para ele, sabendo, esse é o marido da professora. Esta é a esposa do professor. Eles vão estar vendo um modelo de casal. Irmão, não coloca só adolescente, mulher para dar aula para criança, coloca homem, coloca obreiro para dar aula para criança. Convença os irmãos a dar aula para as crianças. É preciso, irmão. Tem muita dificuldade nessa área. Muita dificuldade. A faixa etária é muito extensa. As igrejas não têm como fazer 5 salas só para criança. E arrumar professor para tudo isso? É mais difícil ainda. Numa igreja de 400 membros ou mais, até é possível. Mas pensa uma congregação com 50 crentes ou menos, onde tem criança de 5 faixas etárias. Então, eu creio que nós precisamos ter bastante cuidado para
mostrar a nossas crianças um modelo de família. Tem igreja que já criou material próprio. Então, meus prezados irmãos, que a nossa EBD possa prosperar. E se você tiver um bom desempenho como professor de escola dominical, como superintendente, é o melhor treinamento para obreiro que existe, é trabalhar de professor ou de superintendente na EBD. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.